Fato Antenados na Geral, estamos falando do grande rei de Israel, Salomão. Falamos um pouco sobre o início do seu reinado, sobre a sua vida, a sua cronologia. Estamos agora falando um pouco sobre os feitos, de fato, durante o reinado dele. Como nós bem mencionamos aqui no bloco anterior, é um reinado marcado por muita paz. Israel nunca, na sua história, tinha vivido tanta paz como agora estava vivendo, e uma prosperidade gigantesca. Dado, claro, a sabedoria de Salomão, mas também as alianças que nós falamos aqui. Talvez existiriam algumas alianças que não mereciam ser feitas, mas ele gostava de ouro. Tudo era de ouro, tudo era bonito, tudo era feito. Tudo que ele promovia fazer, devo fazer o templo, ele fazia a coisa mais linda do mundo. Pessoas viajavam, reis de todo mundo viajavam até Salomão para pedir conselhos, para ouvir o que ele falava, e tamanha sabedoria e feito que, enfim, o tamanho dos feitos que ele também conseguia conquistar. A gente está falando sobre nem Salomão, na verdade isso não é. Aí você vê hoje a gente brincando, né, com a bota do Alexandre, enfim, a roupa dos pastores, mas isso não é um ditado corrente de hoje não, né, pastor? A gente estava falando, quem falou isso foi Jesus. O pastor Silas estava mencionando o versículo, Jesus usou isso. Então, acho que na época de Jesus o pessoal já falava, nem Salomão, hein, Jesus? Que roupa bonita, nem Salomão, com toda essa glória, né? Quando Jesus ele começa a exemplificar que ele cuida, né, do seu povo, ele fala, né, olhar os pássaros que não plantam, não cegam, e nem assim, mesmo assim Deus não deixa eles sem comida. E ele fala, olha o lírio do campo, né, que não costura, não tem ateliê, não tem estilista, e nem Salomão, com toda sua glória, foi tão formoso como essa flor. E aí, isso veio para os dias de hoje, a gente brinca muito, chega um irmão com um terno novo na igreja, uma blusa. Antigamente era bonita camisa, Fernandinho, né? Tipo, por exemplo, chega o pastor Alexandre, tem aquele personagem, aquela camisa. Bonita camisa, Fernandinho. Hoje a gente já fala, né? Pô, nem Salomão. Esse relógio aí, nem Salomão. Porque Salomão, ele realmente foi um reino muito próspero. Se fosse hoje comparar, não sei nem como mensurar o valor do templo de Salomão, transformando para o dia de hoje, qual seria? Foi em torno de 16 toneladas que ele trouxe de Ofir, de ouro, prata, que hoje prata, naquela época prata era uma coisa banal, prata era como se fosse uma lata, não tinha tanto valor, né? Você não vê Salomão botando no templo prata, e prata tem valor, ele colocou tudo de ouro. Agora, acho que também uma das coisas positivas de Salomão é que quando ele começa a se propor a construir o templo, e o templo não é de Salomão, o templo é para a glória de Deus. A gente usa o termo templo de Salomão. Ele construiu. Mas o templo é dele, né? Naquela época, porque Deus não tinha uma casa para morar. O povo de Israel já tinha se estabelecido, cada um já tinha mais ou menos a sua casa, e Deus continuava habitando numa tenda, numa barraca, num camping. Deus não merecia aquilo. Deus precisava de uma estrutura que realmente pudesse, ainda que seja impossível construir algo que exemplifique a glória de Deus, mas aí Salomão começa a construir esse templo. Mas o mais importante é que ele deixa de construir o palácio real, ele deixa de construir a casa real para primeiro construir o templo. Isso demonstra o quanto ele tinha amor e quanto ele queria honrar a Deus. Enquanto hoje nós vivemos um egoísmo, as pessoas se preocupam muito com os seus próprios interesses, se esquece da obra de Deus, se esquece de estar sendo um ofertante para ajudar um missionário no campo, e só pensa em construir, em reformar a sua casa. Muitas das vezes a casa de Deus ela não tá condizente. Salomão não. Ele se preocupou e fez o de melhor, ele deu o de melhor. E no dia que inaugurou aquela casa, Deus disse que estaria perpetuamente ali. Ainda que Deus não habite em templo feito por mãos de homem, o próprio Salomão falou isso, mas ele sabia que ali representava a glória de Deus, e a glória do Senhor encheu aquele lugar. E achei isso bonito da parte de Salomão, abrir mão de construir, porque talvez outros reis iriam construir primeiro a sua casa, o seu palácio real, para depois pensar na casa de Deus. Deuteronômio 17, a gente vê lá tudo que Deus fala sobre as alianças, o comportamento do rei, que não poderia ter outras mulheres que não fosse né, que o rei não podia ser de outra nação a não ser de lá, não poderia fazer alianças com outros, não poderia ter cavalos, quer dizer, multiplicação de cavalos significava conquista de outros reinos, quer dizer, para Salomão foi dito que ele não deveria fazer isso, que não era o objetivo dele, aquela coisa todinha. E aí, como a gente estava falando sobre alianças, né, a gente começa então a ver, justifica, porque não que eu esteja aqui tirando esse endeusamento de Salomão, porque às vezes é um erro, por a gente às vezes endeusar de Salomão, a gente permite que outras pessoas venham apontar o dedo, né,
Ah, se Salomão fez, por que eu não posso fazer? Se Salomão fez aliança, mesmo desde de Saul para Davi, já estava dito que não poderia ter. Alguém disse assim: ah, mas Deus permitiu que Salomão fizesse aliança e tivesse mulher. Não, a Bíblia nunca permitiu que homem algum tivesse mais de uma mulher. Nunca. No Velho Testamento também você vê lá, os reis não poderiam ter. Ele fez, mas não fez debaixo da vontade de Deus. E por isso que ele se quebrou, como você diz, né? Que ele errou, que pegou. Começou a queda dele. Começou a queda de Salomão. Então, justificar que ele teve várias mulheres, que ele fez aliança para poder... ia ser contra a própria palavra de Deus, porque a própria palavra dizia que ele não poderia fazer alianças com outras nações, não poderia ter mulher de outras nações, não poderia ter mais de uma mulher que não era mulher dele, e tudo isso Salomão fez. E a pergunta vem, justifica então, aí eu estou questionando, justifica então hoje na igreja, o camarada lá, fazer aliança de qualquer forma, mesmo sabendo que aquela pessoa que você vai fazer não presta, a gente chama assim, sujo, como é que é? Não tem a ficha suja, está nos jornais o nome, saiu todo mundo, está lá. Ou seja, e aí, às vezes, nem sempre justifica. E às vezes a gente fica olhando, gente. Eu ia falar, o povo não reclamou enquanto estava dando certo. Enquanto era sucesso, conquista, enquanto as alianças internacionais, enquanto a política internacional de Salomão funcionava, você não vê reclamação. Eu acho que até, voltando um pouquinho aqui, a expressão que Jesus Cristo usa, que talvez pudesse, a gente estar pensando aqui, ser vigente da época, fosse um saudosismo. Poxa, na época de Salomão, quando a gente era uma grande nação, quando a gente tinha o que a gente tinha, então, de novo essa ideia de que os fins parece que vão justificando, né? Não, vamos deixar Salomão com 700, não sei quantas você falou, entre esposas e concubinas, por enquanto está dando certo, né? E aí vem uma outra questão, que é exatamente essa que a gente deve refletir profundamente, né? A gente às vezes se vende, são alianças que se vendem, eu acho que não há problema nenhum, como o Alexandre colocou, das relações, da manutenção de alianças, ainda mais se elas fortalecem o propósito que a gente tem do avanço do reino de Deus, da pregação do evangelho, da transformação social. Nada, eu vejo também de equívoco, mas quando a gente começa a comprometer e se vender, e aí esses meios a gente vai justificando eles, são escusos, mas a gente justifica, afinal de contas eu quero chegar lá. E aí nessa hora a nossa queda já começou. Com certeza. Eu fico imaginando hoje a igreja, quando vê algumas alianças feitas por liderança com tipo de pessoas, líderes ou políticos ou governos, né? Como é que o povo naquela época não olhava para Salomão? Será que será que eles ouviam Salomão fazendo tudo aquilo, mas não dizer para você, né? Ficava olhando, mas peraí, por que Salomão está fazendo isso se aqui nós estamos vendo, Deus falava que ele não podia fazer isso, justifica, como é que fica a cabeça? E em algum momento todo mundo ficou calado, o que acontece hoje. Eu acho também engraçado, o irmão falou, e me deu aqui uma certa luz, os profetas. Por que os profetas não se levantaram? Os profetas se calaram pelo ouro, pela prosperidade. Acho que houve uma corrupção geral, sacerdotal, dos profetas, porque Natã se levantou quando Davi foi lá e deitou com Batseba. Natã foi lá e falou, Davi, olha, Deus vai pesar a mão, a espada vai estar sobre a tua casa, e realmente esteve. Então, é um detalhe muito importante. Será que os profetas também se corromperam? Eu queria aproveitar aqui, porque assim, ele como consolidou, foi um dos maiores consolidadores do reino, então ele prosperou muito. Porque para você consolidar qualquer projeto, você precisa ter sábias relações. Nenhuma igreja cresce, nenhum ministério expande sem sábias relações. E essa sabedoria de relação está muito em função de alcançar o objetivo que Deus colocou no seu coração, sem perder os seus princípios. O erro dele não foi nas relações, foi em ser influenciado, não influenciador. Trazendo um contexto nosso hoje, num contexto de evangelismo e expansão de reino, você vai relacionar. Você vai relacionar socialmente, politicamente, não tem jeito. O nosso problema é perder o nosso propósito. Nosso problema é perder os nossos pilares, aquilo que nós entendemos como princípios eternos de Deus. Agora, relação, irmão, não tem jeito. Alexandre, você não vai ter como não prosperar sem relacionar. A questão aqui realmente não é relacionamento, senão a gente vai ser, nós não vamos ser Bíblia e nem vamos ser evangelho no sentido de alianças, porque não tem jeito. Mas quando você faz uma aliança, por exemplo, aliança, a gente hoje pensa nisso e pensa em casamento. Não tem como o marido não influenciar a mulher e a mulher não influenciar o marido. Numa aliança,
existe uma simbiose de influência que é impossível. Só para concluir, isso. só a base do que eu estou pensando, para não escandalizar ninguém, no livro das Memórias de Madre Teresa de Calcutá, que é uma pessoa muito interessante, e cabe a vocês dizer que ela foi salva ou não. Eu acho que foi, a gente mas sobre não quero salvação, entrar não. nessa discussão. Mas ela diz assim, eu sentei com reis, ouvi os anjos e negociei com o diabo muitas vezes para alcançar o reino. Ela falou de alguns ditadores, que era a figura de Satanás, que ela teve que sentar, negociar, perder alguma coisa, mas ganhou milhares e milhares de vidas. Era onde eu ia te perguntar, Alexandre. Então Acho é complicado. faz a gente pensar assim, aí, no que você falou, o que é crescer? Porque quando a gente coloca assim, né, o avanço da igreja, o crescimento da igreja, o ministério próspero, o que é crescer? Eu acho que é uma pergunta. É o status quo da igreja ou é o crescimento? Então, é uma reflexão, é uma pergunta que deve confrontar não o tamanho, nem a riqueza. Ela deve confrontar os valores. A prosperidade de Salomão está em cumprir a consolidação que ele foi chamado para concluir. A prosperidade do André, minha, sua, o crescimento seu, está muito vinculado ao plano de Deus para a sua vida. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido break, depois nós voltamos, já está vencendo, mas eu acho que aí está uma bolha de debate também. Sim. Eu entendo que teve Salomão sucesso no seu chamado, o chamado dele foi para a consolidação, tudo bem, na consolidação teve, porém, para chegar a essa consolidação, passou por uma depravação moral gigantesca. Porque a aliança, antigamente, quem assiste, pelo menos filme medieval, para você fazer aliança com o reino, tem que casar com a filha dele. Tanto casar com uma, casar com outra, chama um monte. E quando casa, adota aqui. E aí, até que ponto eu vou entregar a minha moral para cumprir o meu chamado? Seu chamado não passa também pela sua moral ilibada? Vamos rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já.